A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Eclésio aqui, falando para a terceira aula, né, da Bíblia Sem Mistérios. Especificamente, hoje nós vamos falar sobre um capítulo extremamente importante, porque ele define todo o futuro da humanidade, a entrada de algo que foi o fato gerador da necessidade de Jesus Cristo em nossas vidas, e também como esse fato gerou, né? Nós vamos falar sobre a estratégia da serpente, e algo que você precisa prestar bastante atenção, porque esse é um capítulo extremamente profundo e esclarecedor, né? Então vamos começar. Aqui fala o primeiro versículo, né? Até então entra em cena uma figura que não havia ainda na Bíblia, né? E esse versículo ele fala sobre o questionamento que a serpente, né, que lá na frente, lá no Apocalipse, João revela que é o diabo, né? Todos já sabiam disso. O dragão até então era somente a serpente, mas é o próprio Satanás. E nós vamos ler o que é que ele diz para a mulher. A Bíblia diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do fruto do jardim? Eu quero chamar a atenção para um detalhe dessa passagem, porque essa informação, essa pergunta que a serpente fez, foi feita estrategicamente para a mulher. Por que foi feita estrategicamente para a mulher? Por que a serpente não foi ao homem? A serpente não foi ao homem porque quem tinha recebido a orientação sobre o não comer da árvore, certo, havia sido Adão, e não havia sido Eva. Eva não tinha ainda sido criada quando Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, você pode observar isso. Ele não tinha ainda sido criada a mulher quando Deus deu essa orientação para Adão. Então, a serpente foi aonde? No elo mais fraco, na parte mais fraca, aonde não tinha um relacionamento perfeito com Deus, porque ele tinha um relacionamento transmitido por Deus, e disse assim: ó, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. E aqui, quando essa pergunta ela é feita para confundir Eva, foi feita para atrapalhar a mentalidade de Eva, né? Então o objetivo da serpente era justamente deixar Eva confusa, deixar Eva atrapalhada nas informações. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso está muito relacionado ao que acontece diariamente. A serpente ainda continua atuando, utilizando a mesma estratégia. A estratégia dela é desacreditar Deus. Vamos lá. Então, a ignorância humana colocando palavras na boca de Deus. Foi como eu chamei isso aí. Pela falta de conhecimento aprofundado da palavra, e é bom que você está aqui hoje aprendendo a se aprofundar mais na palavra de Deus, a crescer mais na presença do Senhor, através do conhecimento da palavra dele, o homem coloca palavras na boca de Deus. Então, olha o que respondeu a mulher para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então, olha só, essa assertiva nunca foi dita por Deus. Deus nunca disse desta forma, né? Porque as estratégias da serpente são de manchar a imagem de Deus em relação ao homem. Como? Quando Deus fala para o homem, lá no versículo 17, Deus fala assim: ó, de toda árvore do jardim comereis livremente. Então a palavra livremente é muito clara ali. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então essa é a palavra que está escrita lá em Gênesis 2,17. Ou seja, de que pode-se comer
de todas as árvores, e livremente Deus fez um adendo para aquela, que aquela fazia mal. Então a intenção de Deus era a intenção de alertar que aquela árvore dali, ela não era boa para o homem, né? E olha como a serpente inicia o discurso dela: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Dessa forma, a serpente entra na mente da mulher como se Deus a estivesse proibindo de alguma coisa, né? E isso já gera uma confusão mental. Unido à ignorância e à falta de conhecimento da palavra, a mulher começa a citar e a falar coisas que Deus não disse. Porque Deus disse: não comam, olha, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Em nenhum momento Deus disse para não tocar naquele fruto. Deus disse apenas para não comer daquele fruto e não tocar. Até hoje nós vemos, irmãos, dentro das próprias igrejas, crentes que estão fracos na palavra, que colocam palavras na boca de Deus, crentes às vezes que conhecem a palavra, que falam mais do que o que a Bíblia mandou falar. E isso tudo é a estratégia que a serpente utiliza ou usa até hoje para desviar os filhos de Deus do propósito de Deus, né? Então essa é uma coisa importante, porque quando você começa a falar sobre algo, aquilo fixa na sua mente, né? E a Bíblia diz assim, no versículo 4, certamente não morrerão. O versículo 4, quando a serpente diz isso à mulher, a serpente está o quê? Desacreditando Deus. A serpente está rompendo com o relacionamento da mulher com Deus de uma forma baseada na fé, na crença. Deus passa a ser uma pessoa sem credibilidade. Por quê? Porque ele mentiu. De acordo com esse texto, a serpente diz que Deus mentiu. E nós sabemos que mentiroso é Satanás. A Bíblia não mente. Há um versículo que nós vamos estudar mais à frente que diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E aqui, nessa hora daí, da forma como foi feita, da forma como foi inserida essa informação, a mulher então turbou-se, ficou confusa. E nessa confusão, a mulher agora já não sabia nem o que era certo, nem o que era errado, o que era bem, nem o que era mal. Por quê? Porque a serpente lhe impôs confusão mental. E ela tinha agora duas opções: obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Porque a ideia da serpente não é que obedeça a ela. A ideia da serpente é que desobedeça a Deus. Então, para a serpente não importa a ordem que venha ou o que a pessoa faça. O que a pessoa faz que desobedece a Deus é o que nós vamos entender como pecado. Por quê? Porque o pecado é errar o alvo, né? Não é esse o sentido, o conceito de pecado? Então, quando há essa conceituação de que pecado é errar o alvo é o final de um propósito, de um objetivo. O alvo é um objetivo, né? O alvo é um local a se chegar. Então, quando você desvia no meio do caminho esse alvo, você desvia o propósito. E Deus tem um propósito maravilhoso para o homem, e o objetivo da serpente é desviar o homem desse propósito, desviar desse caminho. Então Deus já tinha o caminho do domínio para o homem, o caminho da administração de todo o planeta Terra, o caminho de uma família estruturada em cima de homem, mulher, macho e fêmea. Deus já tinha
um caminho bem estruturado para a família, que nós vamos ver o que é que acontece logo depois, no próximo capítulo, já dentro do ambiente familiar de Adão e Eva, né, por conta da entrada do pecado. E quando a serpente trouxe esse turbar na mente de Eva, onde ela poderia escolher outros caminhos, e isso sempre, Deus nunca tirou isso do homem, sempre deu essa opção ao homem, né, mas o desejo de Deus é que ele conheça somente a vontade dele, porque até então, o que eu vou me aprofundar só um pouquinho aqui, depois nós vamos acelerar para que essa aula não passe do tempo normal. Até então, todo conhecimento que o homem tinha era de Deus. Mas a partir do momento em que Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal e tivesse ouvido uma voz diferente que não a voz de Deus, o homem passaria a ter outra opção. Não é que Deus não queira que você ouça outras vozes, mas Deus prefere que você não se exponha para que você não venha estar confuso. Nós vamos continuar, e aí o que é que acontece? No versículo 5, a Bíblia diz que Deus é qualificado negativamente pela serpente. Olha só, olha o que a serpente diz para Eva, né? Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão conhecedores do bem, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu vou fazer só mais um adendo aqui, porque é o seguinte, a Bíblia diz que Deus criou o homem em imagem e semelhança dele. Então os homens já eram como Deus, eles não precisavam se tornar como Deus, porque eles já eram como Deus. Então é uma mentira que a serpente contou, e muitas vezes nós nos anulamos ou nos colocamos num posicionamento diferente daquele que de fato nós somos, por não entendermos ou compreendermos essa palavra. E aí a Bíblia fala conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente fala isso aqui para Deus, ele tenta, dentro da mente de Eva, descer a qualificação de Deus. O objetivo dele é descer a qualidade de vida. Então, se você tem Deus numa alta qualidade, quando você diz assim, olha, ele está fazendo alguma coisa para que você não seja igual a ele, significa dizer o seguinte, que é possível para você chegar ao mesmo patamar que Deus, porque isso era o que tinha no coração da serpente, o desejo dele era estar no lugar de Deus, e o pior de tudo é colocar Deus como se Deus se preocupasse com isso e por isso criasse proteções ao redor para que isso acontecesse. E Deus não se preocupa com isso. Deus, ele tem a posição dele inatingível. Somos como Deus, não na questão da criação e do poder, porque somos criaturas de Deus. Somos como Deus na sua constituição, porque temos a capacidade criativa, de escolha, a capacidade intelectiva, o poder de fazer o bem, o poder de amar, tudo isso como Deus também tem, né? Como Deus também tem, revela essa qualidade. Mas nós não podemos criar as coisas como Deus criou, e nem somos a origem de tudo como Deus é. Então essa é uma diferença fundamental e necessária que a gente possa compreender, que aqui, o que é que a serpente faz? Na mente de Eva, ela traz Deus para o mesmo nível deles, que eles estavam ali, né? E aí Eva se sente o quê? No poder, na capacidade, no entendimento de que ela poderia fazer o que ela quisesse. Por quê? Porque ele está querendo dizer que eu não posso ser igual a ele e assim por diante. E a serpente sabia de uma coisa, que tudo aquilo que Deus faz é bom, é bonito, é agradável, mas nem tudo aquilo que é bom, bonito e agradável é bom para o homem, certo? Então olha só o que é que diz a Bíblia no versículo 6, que quando viu a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, era doce, era gostosa, era saborosa, era atraente aos olhos, ou seja, era bonita, era bonita e desejável para dela se obter discernimento, ou seja, abria a mente, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Aqui se consumou a queda do homem, se consumou o pecado, se consumou a derrota do homem, né? E dentro desse processo todo de queda, de derrota do homem, nós entendemos, ou a Bíblia deixa clara, que isso aqui foi um desejo maior pela coisa que Deus criou, mesmo não sendo bom para si, mas como também do próprio Deus, que é a sua própria palavra, né? É um paralelo a esse texto lá em João capítulo 2, verso 18, 1 João. Nós um dia vamos chegar lá, quando chegarmos lá nós vamos lembrar
né? Que aqui, ó, nessa confusão da mulher, ela, para aliviar a sua confusão, para poder remover a atrapalhação que havia sido feita na sua mente, então ela veio e caiu sobre esse engano da serpente, né? E aí qual foi a consequência disso? A Bíblia fala que o pecado entrou. Então o pecado, ele entra no coração, ele entra na mente, e aí começam, a Bíblia fala que os olhos da mulher, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E a Bíblia fala uma coisa interessante, que quando os olhos deles se abriram, eles se ajuntaram e pegaram folha de figueira para cobrir-se, né? Até então eles não tinham percebido que estavam nus. Eles perceberam a partir daí. Tem uma teoria que diz que o homem e a mulher, antes do pecado, eles tinham um corpo de luz, que era bem parecido com o corpo de glória do homem. Que houve uma transformação física também nessa hora, mas não vou me aprofundar porque não tem escrito isso aí na Bíblia, né? Vamos passar para diante. Então aqui, ó, eles se cobriram com figueira. Preste atenção nisso, com folhas de figueira, porque isso tem uma relação com o próximo capítulo. Eles se cobriram com folhas de uma árvore, e isso aí não cobria de fato, né? Então aqui, ó, o que a Bíblia fala aqui a partir do versículo 8 a 10? O diálogo entre Deus e Adão, sobre sua localização. Diz assim: ouviram o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então aqui agora você vê que o pecado, ele desnuda o homem diante de Deus, ele envergonha o homem diante de Deus. Até então Adão não tinha passado por essa experiência ainda, mas nesse momento ele passou a viver essa experiência de ter vergonha de Deus. Então é isso que a desobediência a Deus faz com muitos cristãos que um dia estiveram na igreja, mas pelo pecado eles têm vergonha de voltar para a igreja, vergonha de estar na presença de Deus. E Deus, ele não tem, ele quer ter sempre esse relacionamento. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia o tempo todo, mas ali ele queria que Adão se apresentasse diante dele, falasse: estou aqui, Senhor. E por isso que ele fala desse texto aí: onde está você? Porque ali o coração de Deus já sabia o que tinha acontecido, porque ele já tinha dito lá: quando comeres. Mas ele ainda assim, Deus, ele tem sempre na sua longanimidade, no seu amor, sempre o entendimento de que o homem diante dele, ele pode ter perdoado seu pecado. Aí a Bíblia fala assim, ó, a constatação, e Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi de comer? Então aí, ó, essa pergunta revela que o pecado, ele acaba gerando vergonha no homem, de você desviar do caminho, e Deus já sabia disso, mas ainda assim lhe perguntou. E a Bíblia continua dizendo assim: se o homem foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha só, Adão transfere a culpa para Deus, porque diz, ó, a mulher que me deste. Aqui há uma transferência da culpa para a mulher. Ou seja, o homem quando não quer se arrepender do seu pecado, ele arruma sempre uma desculpa. O que é desculpa? Desculpa. O prefixo des se refere sempre a inverter a situação, a parte ao qual a palavra principal se refere, Então toda vez que você inventa uma desculpa, você está transferindo a culpa ou removendo por si próprio a sua culpa. Então a culpa não é sua, a culpa é de Deus, segundo ele. Então tem muita gente que diz assim, né? Porque se Deus existe, por que o mundo está desse jeito? As pessoas tanto matam, tanto fazem mal. Isso tudo são desculpas. Se Deus existe, por que ele criou então o pecado? Por que ele criou o inferno? Tudo são desculpas. É transferir a culpa do seu erro
para outros, para outras situações, para Deus, e assim por diante. Quando você pega o versículo 12, você vê que acontece também com a mulher, e a mulher transfere a culpa para a serpente. Aí o texto diz assim, ó, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. De fato, a serpente enganou a mulher, certo? Isso é uma verdade, porque a serpente, de forma bem sutil e persuasiva, porque o que é a persuasão? A persuasão é você, através de palavras e ações, e conduzindo a uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer, mas sim aquilo que você quer, e ela concordar com você, levar a concordar com você. Então cada pergunta daquela foi turbando a mente, transformando a mente da mulher, porque ela não tinha convicção do que ela queria e do que ela estava fazendo, que levou até o erro. Então ela foi enganada de fato, mas ela foi enganada por falta de conhecimento. O que é que a Bíblia fala? Jesus vai falar lá na frente que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então esse conhecimento é fundamental hoje, você saber que Deus, ele te dá toda a liberdade, que ele te ama, que o propósito de Deus é maravilhoso, mas a transferência da culpa, às vezes a gente é algo que é preciso a gente refletir na nossa vida, e aqui a mulher mostra claramente esse posicionamento. Versículo 14 e 15, a Bíblia fala que Deus amaldiçoa a serpente, e vem a primeira profecia que é acerca do Senhor. Versículo 14 e 15 diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está a primeira profecia bíblica acerca do Senhor, que Jesus ferirá a cabeça da serpente. E aqui está também o entendimento que a gente precisa ter de que o diabo é que é o nosso inimigo, a serpente é que é o nosso inimigo, e que ele tem sobre ele a maldição, porque ele trouxe o desvio do propósito de Deus para o homem. Deus sabia, mas ele trouxe, e cabe a cada um de nós restabelecer, por meio da nossa fé do Senhor Jesus Cristo, o propósito em Deus. Gênesis 3,16 fala: e a mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui está estabelecendo algo que é importante a gente entender. Eu creio que antes, pelo que a gente está vendo aí, antes dessa maldição do pecado, a concepção ela não era algo doloroso para a mulher como é hoje. Outra segunda coisa é sobre a questão da submissão marido e mulher. Esse termo a dominará não está especificamente dentro do contexto de submissão. Isso aqui é um contexto especial, certo? E a gente vai entender isso com o tempo, que a submissão é uma bênção, não uma maldição. Passando para o verso seguinte, a gente vai ver o seguinte: o homem declarou: visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Não é maldito é o homem, maldita é a terra. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó viverá. Então aqui Deus estabelece que o sustento do homem agora não é mais o próprio Deus, e sim o alimento que ele tira da terra, que seria com trabalho, sofrimento.
com o trabalho, com o sofrimento. Então, antes o trabalho dava prazer. Você, quando restabelece seu propósito no Senhor, o trabalho ele deixa de ser um sofrimento e ele passa a ser um prazer. Porque Adão se alimentava da terra. Isso já está lá em Gênesis 1:29. Ele se alimentava da terra e comia da terra. Mas nessa época não havia sofrimento para o trabalho, mas depois do pecado passou a ser sofrido, e até hoje as pessoas que não entendem sobre o propósito de Deus não entendem o propósito e a função do trabalho para as suas vidas. Mas quando você recebe o Senhor Jesus, entende, restabelece o propósito dele na tua vida, trabalho passa a ser uma bênção. Aí a Bíblia fala que Adão deu o nome à mulher de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Até então Eva era só a mulher. Hoje ela já é mãe de toda a humanidade. Uma bênção derramada na vida de Eva. Versículo 21 diz, aqui agora veja bem como é importante a gente entender esse texto. Nós vimos lá atrás que quando os olhos do homem se abriu, ele se cobriu com uma figueira. Então ele pegou folhas de uma figueira para cobrir a sua nudez. Mas aqui no verso 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Olha só, o primeiro sacrifício por que sacrifício? Porque se ele pegou roupas de pele, um animal precisou morrer para ceder essa pele. Certo? E esse primeiro sacrifício já é uma figura tipológica do sacrifício de Cristo, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo, a morte de Cristo cobre os nossos pecados, ou seja, remove, ele deixa não mais os nossos pecados são levados em consideração. E onde era necessário derramamento de sangue, para que os pecados fossem cobertos. Você que está aqui, o primeiro sacrifício é uma figura tipológica do sacrifício de Cristo, onde era necessário o derramamento de sangue para que os pecados fossem cobertos. Então ali naquela hora, a cobertura de figueira não servia como sacrifício ao Senhor. Tirar essas folhas para se cobrir, para encobrir diante de Deus o seu pecado, não tinha aplicação, não tinha valor para Deus, não era efetivo diante de Deus. O que era necessário? Foi o que ele fez. Ele sacrificou um animal, e esse animal, a pele foi usada para cobrir, para vestir, para cobrir a nudez deles dois, que aquela nudez que antes não gerava, porque não havia maldade, porque não havia pecado, porque havia inocência no homem. A partir de agora, com o pecado, a nudez passa a ser motivo de vergonha, e esse motivo de vergonha gerou para o homem esse problema, que precisou que Deus entrasse, intervisse dessa maneira na sua cobertura do pecado. E finalmente, então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e come e viva para sempre. Por isso o Senhor mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma folha flamejante e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aí, a árvore da vida, que é uma figura de Cristo, ela foi guardada para um tempo, para um tempo. Então o tempo foi esse tempo da graça no qual Cristo vinha. A partir desse momento aí, o homem passou a não ter mais o acesso que ele tinha à presença de Deus. Ele foi afastado disso por conta da escolha que ele fez pela desobediência, e trouxe o mal para a humanidade, trouxe o pecado para toda a humanidade. Isso foi um fato que produziu toda a necessidade de Jesus em nossas vidas. Então esse aí é o fato principal. Então o que a gente precisa aprender é sobre a estratégia da serpente. Que a estratégia da serpente é desacreditar a Deus. O que essa história nos ensina, o que esse capítulo nos ensina, é algo que é fundamental. Então nós temos as opções hoje que nos são dadas. Nós temos a opção hoje de ouvir a voz de Deus,
né, de ficar com o conhecimento de Deus, que é representado pela Bíblia, que é representado por Jesus, e que é representado nessa passagem, nesse momento pré-diluviano, que nós vamos ver nos próximos capítulos ainda, momentos adâmicos, né, também chamados de adâmicos, tempos de Adão. Nós vemos que era representado pela árvore da vida. E aí, quando entra o bem e o mal, conhecendo o bem e o mal, ou seja, aqui quando Deus fala isso aqui nesse texto, ó, conhecendo o bem e o mal, ele está dizendo assim, ó, tendo a capacidade de decidir para ele o que é bem e o que é mal. Então não é de acordo com o conhecimento de Deus. Deus, quando você está dentro do conhecimento de Deus, você entende que o bem sempre vem de Deus e o mal não vem de Deus, e que tudo que está em desacordo com o conhecimento de Deus é mal. Então, quando você tem a sua vida focada nesse sentido, que era o que Deus queria com a árvore da vida, com o conhecimento que ele estava transmitindo para Adão, era esse. A partir daí que o homem passou a decidir sobre o conhecimento do bem e do mal, então o homem decide o que é bem para ele e o que é mal para ele. E a gente vai ver o desenrolar dessas coisas nos próximos capítulos. Qual foi o que foi que isso produziu, o que foi que isso gerou, qual foi a consequência para a humanidade desse tipo de comportamento do homem escolhendo para si o bem e o mal. Então, que Deus abençoe. Nós vamos daqui a pouco, você já pode, se quiser, estudar o próximo capítulo que já está aí. Eu prefiro que você guarde um pouco mais isso. Aí embaixo tem os slides, você pode baixar os slides, estudar, pesquisar na Bíblia, talvez ir na internet, fazer algum tipo de pesquisa, responder algumas perguntas importantes, dá uma lidinha no resumo, tudo certinho, tá bom? Então você fique aí à vontade, que Deus abençoe você no nome de Jesus.